Hoje, quando penso naquela época da minha vida, ainda me pergunto como uma conversa tão simples poderia ter mudado tanta coisa dentro da nossa família. Naquele período, o dinheiro estava curto. Não era o tipo de dificuldade que fazia a gente passar fome, mas era aquela preocupação constante que aparece em pequenas coisas, uma conta chegando antes do salário, uma compra que precisava esperar até o mês seguinte, uma lâmpada que ficava apagada para economizar energia. Meu pai tentava esconder a preocupação. Ele sempre foi assim. Quando alguma coisa dava errado, ele não reclamava. Apenas ficava mais quieto. Eu percebia isso principalmente à noite, quando ele se sentava à mesa depois do jantar e começava a conferir as contas. Às vezes, passava vários minutos olhando para os mesmos números, como se esperasse que eles mudassem sozinhos. Está tudo bem, pai? Ele levantava os olhos e sorria. Está sim. Não precisa se preocupar. Mas eu me preocupava. Naquela época, a conta de água tinha aumentado bastante. Meu pai comentava sobre isso de vez em quando, dizendo que precisávamos tomar cuidado com os gastos. Foi numa manhã aparentemente comum que aconteceu algo que, na hora, pareceu completamente inocente. Meu pai estava se preparando para tomar banho. Eu estava na cozinha, terminando de guardar algumas coisas, quando ouvi a água caindo. Foi então que tive uma ideia. Uma ideia tão simples que nem pensei duas vezes antes de falar. Pai, por que a gente não economiza água juntos? Assim dá para gastar menos. Ele desligou o chuveiro. Por alguns segundos, não ouvi absolutamente nada. Depois, ele respondeu: Como assim? Eu expliquei que poderíamos organizar melhor o tempo do banho, evitar desperdício e até tomar banho um depois do outro, sem deixar a água correndo à toa. Eu esperava uma risada. Talvez uma brincadeira. Mas ele ficou sério. Você está preocupado com dinheiro? A pergunta me pegou de surpresa. Todo mundo está, pai. Ele baixou os olhos. E naquele instante eu percebi que havia alguma coisa errada. Não era apenas a conta de água. Não era apenas a conta de luz. Havia alguma coisa por trás daquele silêncio. Pai, aconteceu alguma coisa? Ele demorou alguns segundos para responder. Não. Está tudo sob controle. Só que eu conhecia meu pai. E sabia quando ele estava mentindo para me proteger. Naquele momento, eu só queria economizar alguns reais. Não imaginava que aquela simples conversa faria meu pai revelar uma coisa que vinha escondendo de todos nós. E, naquela noite, eu descobriria que o problema financeiro da nossa família era muito maior do que eu jamais poderia imaginar. Talvez, para entender o que aconteceu naquela época, eu precise voltar um pouco no tempo. Meu pai nunca foi um homem de falar muito sobre os próprios problemas. Desde que eu era criança, ele tinha aquela maneira silenciosa de cuidar de todo mundo. Se alguém estava doente, ele estava por perto. Se alguma coisa quebrava em casa, ele dava um jeito. Se aparecia uma despesa inesperada, ele dizia que encontraria uma solução. Era como se, na cabeça dele, ser pai significasse nunca demonstrar medo. Eu cresci admirando isso. Mas, com o passar dos anos, comecei a perceber o outro lado daquela personalidade. Meu pai não sabia pedir ajuda. Quando alguma coisa o preocupava, ele simplesmente guardava para si. E foi justamente isso que começou a criar uma distância entre nós. Não era falta de amor. Pelo contrário. Eu sabia que ele me amava. Só que existiam sentimentos que nunca conseguíamos colocar em palavras. Às vezes, durante o jantar, eu perguntava: como foi o trabalho? Ele respondia: cansativo, mas normal. Está tudo bem? Está. Sempre estava tudo bem. Pelo menos era isso que ele dizia. Mas algumas pequenas coisas começaram a chamar minha atenção. Eu percebia contas sobre a mesa e, no dia seguinte, elas simplesmente desapareciam. Quando perguntava se haviam sido pagas, ele respondia que sim, mesmo quando eu sabia que ainda não era dia de pagamento. Algumas noites, o telefone dele tocava muito tarde.
Meu pai se levantava e ia para outro cômodo atender. Não parecia uma conversa comum. Às vezes, durava apenas alguns minutos. Quando voltava, ele tentava agir normalmente. Quem era? Trabalho. E mudava de assunto. No começo, não questionei. Afinal, todo adulto tem problemas que os filhos não precisam conhecer. Mas havia uma coisa que eu nunca conseguia ignorar. O olhar dele. Principalmente quando achava que ninguém estava observando. Meu pai ficava diante da janela da sala, olhando para a rua em silêncio. Não fazia nada. Apenas permanecia ali, com os braços cruzados, como se estivesse tentando encontrar uma resposta em algum lugar do outro lado do vidro. Eu me lembro de uma noite específica. A casa estava quieta. Passei pela sala e encontrei meu pai parado exatamente daquele jeito. Pai? Ele se virou rapidamente. Oi. Você está preocupado? Ele sorriu. Não. Mas aquele sorriso não chegou aos olhos. Meu pai sempre dizia que estava tudo bem, mas eu já conhecia aquele olhar. Era o olhar de quem estava tentando esconder uma tempestade. Naquela época, eu ainda não sabia qual era a tempestade. Só sabia que ela estava chegando. E, depois daquela conversa sobre economizar água, comecei a perceber que talvez meu pai não estivesse apenas tentando reduzir as despesas. Talvez estivesse tentando impedir que a nossa família descobrisse o tamanho do problema que ele vinha carregando sozinho. Naquele mesmo dia, depois da conversa no banheiro, tentei agir normalmente. Mas não consegui. A reação do meu pai continuava voltando à minha cabeça. Eu tinha feito uma sugestão simples. Não havia nada de estranho naquilo. Estávamos tentando economizar, e eu só queria ajudar. Mesmo assim, ele tinha ficado sério. Sério demais. Durante o café da manhã, tentei novamente tocar no assunto. Pai, eu estava falando sério ontem. A gente realmente precisa economizar? Ele colocou a xícara sobre a mesa e respirou fundo. Já falei que está tudo bem. Mas você ficou estranho quando eu falei sobre a água. Ele me encarou por alguns segundos. Você está imaginando coisas. Depois levantou-se e começou a organizar a cozinha. A conversa tinha terminado. Ou, pelo menos, ele queria que terminasse. Passei o resto do dia tentando esquecer aquilo, mas quanto mais eu observava meu pai, mais alguma coisa parecia fora do lugar. Ele recebeu uma ligação durante a tarde. Saiu para o quintal para atender. Quando voltou, estava pálido. Aconteceu alguma coisa? Nada. De novo aquela palavra. Nada. À noite, depois do jantar, não aguentei mais. Encontrei meu pai sentado sozinho na sala. A televisão estava ligada, mas ele nem parecia prestar atenção. Sentei ao lado dele. Pai, posso te perguntar uma coisa? Ele olhou para mim. Pode. Você está com algum problema financeiro? Por alguns segundos ele não respondeu. Foi quando ele ficou em silêncio que percebi, o problema não era a conta de água. Havia alguma coisa muito maior acontecendo. Finalmente, ele respirou fundo. Por que você está perguntando isso? Porque eu te conheço. Ele abaixou os olhos. Não precisa se preocupar comigo. Aquilo me preocupou ainda mais. Eu sou sua família. Se existe alguma coisa acontecendo, você pode falar comigo. Ele permaneceu em silêncio. Depois apenas disse, eu resolvo isso. E foi naquele momento que entendi que meu pai não estava escondendo apenas uma dificuldade. Ele estava escondendo uma verdade. Nos dias seguintes, comecei a prestar atenção em coisas que antes eu ignorava. Meu pai chegava mais tarde do trabalho. Às vezes, entrava em casa e permanecia alguns minutos dentro do carro, parado na garagem, como se precisasse reunir forças antes de abrir a porta. Ele também começou a receber cartas com frequência. Algumas desapareciam quase imediatamente. Até que, numa tarde, aconteceu algo que mudou tudo.
Eu estava procurando um documento em uma gaveta do escritório quando encontrei um envelope que havia caído atrás de alguns papéis. Não deveria ter aberto. Mas havia algo naquele envelope que me fez parar. Era uma cobrança. Depois encontrei outra. E outra. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu queria acreditar que estava entendendo tudo errado, mas aqueles documentos estavam ali, diante dos meus olhos. Meu pai estava afundando, e ninguém sabia. Quando ele chegou naquela noite, coloquei os papéis sobre a mesa. Pai, o que é isso? Ele parou na porta. Por alguns segundos, não disse nada. Depois sentou-se lentamente. Parecia cansado. Muito cansado. Eu ia resolver. Resolver o quê? Ele passou as mãos pelo rosto. As dívidas. Aquela palavra caiu sobre mim como um peso. Meu pai explicou que algumas contas haviam se acumulado depois de meses difíceis. O que começou pequeno foi crescendo até se tornar impossível de esconder. Então ele disse algo que me assustou ainda mais. Estava pensando em vender uma coisa importante da família para conseguir pagar parte das dívidas. Por que você não contou para ninguém? Ele demorou a responder. Porque eu tinha vergonha. Olhei para ele sem saber o que dizer. Meu pai, que sempre parecerá tão forte, estava sentado diante de mim sentindo-se um fracasso. Foi então que compreendi. O silêncio dele nunca tinha sido falta de confiança. Era medo. Medo de decepcionar a própria família. Medo de perder aquilo que levou anos para construir. E, principalmente, medo de admitir que, pela primeira vez, ele não conseguia resolver tudo sozinho. Depois de admitir que estava endividado, meu pai finalmente parou de tentar esconder tudo. Ele ficou alguns minutos em silêncio, olhando para os documentos sobre a mesa. Então começou a falar. Contou que os problemas tinham começado meses antes, quando algumas despesas inesperadas apareceram ao mesmo tempo. Para manter a casa funcionando, ele usou suas economias. Depois pediu dinheiro emprestado. Quando percebeu, já estava tentando pagar uma dívida com outra. Eu achei que conseguiria sair disso sozinho, ele disse. Por que não pediu ajuda? Meu pai respirou fundo. Porque eu queria proteger vocês. Foi difícil ouvir aquilo. Durante meses, eu havia interpretado o silêncio dele como distância. Como se ele não confiasse em mim o suficiente para contar o que estava acontecendo. Mas agora eu começava a entender. Ele estava tentando nos proteger do medo que carregava. Pai, você não precisava fazer isso sozinho. Ele abaixou a cabeça. Eu sei. Sua voz estava diferente. Mais fraca. Só que, quando você é pai, começa a achar que precisa ter todas as respostas. Precisa saber o que fazer. Precisa parecer forte. Fiquei olhando para ele. E se você não soubesse? Ele levantou os olhos. Era justamente isso que eu tinha medo que vocês descobrissem. Aquelas palavras me atingiram profundamente. Porque, pela primeira vez, percebi que meu pai não estava com vergonha apenas das dívidas. Ele estava com vergonha de se sentir incapaz. Aproximei minha cadeira da dele. Você nunca foi um fracasso para mim. Ele tentou sorrir, mas seus olhos ficaram marejados. Eu só queria que vocês não precisassem se preocupar. Mas nós somos uma família. Se um sofre, os outros também precisam saber. Ele ficou em silêncio. Depois segurou minha mão. Foi um gesto simples. Mas fazia muito tempo que não tínhamos uma conversa tão sincera. Naquele momento, eu percebi que meu pai não estava tentando esconder a verdade de nós. Ele estava tentando esconder de nós o medo de não ser suficiente. E talvez essa tenha sido a parte mais dolorosa de descobrir. Depois daquela conversa, alguma coisa mudou entre nós. Não porque as dívidas tivessem desaparecido. Elas continuavam ali. Mas, pela primeira vez, meu pai não estava tentando enfrentá-las sozinho.
Sentamos à mesa naquela noite e começamos a olhar para tudo juntos. Contas, despesas, empréstimos, coisas que poderiam ser adiadas e até pequenos gastos que, somados, faziam diferença. Eu percebi que não seria fácil. Talvez levasse meses. Talvez até anos. Mas pelo menos agora nós sabíamos contra o que estávamos lutando. Em determinado momento, meu pai ficou olhando para a calculadora sobre a mesa. Eu deveria ter contado antes. Eu balancei a cabeça. Deveria. Ele me olhou, surpreso com a sinceridade. Então completei, mas eu também deveria ter perguntado mais. Ele deu um pequeno sorriso. Você não tinha como saber. Talvez não. Mas eu poderia ter percebido. Ficamos alguns segundos em silêncio. Só que, dessa vez, era um silêncio diferente. Não era aquele silêncio pesado que escondia alguma coisa. Era um silêncio de duas pessoas que finalmente tinham conseguido dizer o que precisavam. Foi quando entendi o verdadeiro significado daquela história. Durante tanto tempo, estávamos preocupados em economizar dinheiro, água, energia e tudo aquilo que pudesse aliviar as contas. Mas estávamos desperdiçando outras coisas. Conversas. Tempo. Confiança. Abraços que poderiam ter acontecido. Perguntas que nunca fizemos. Talvez economizar não significasse apenas gastar menos. Talvez significasse parar de desperdiçar aquilo que realmente tinha valor, nosso tempo, nossa confiança e nossa família. Olhei para meu pai e disse: você não precisa ser forte o tempo inteiro. Ele ficou quieto. Depois respondeu: eu estou aprendendo. Aquela frase ficou comigo. Porque meu pai não precisava de alguém para resolver todos os problemas por ele. Precisava apenas descobrir que não precisava carregar todos eles sozinho. E, naquele momento, percebi que a nossa maior mudança não estava acontecendo nas contas. Estava acontecendo dentro daquela casa. Pela primeira vez em muito tempo, nós estávamos enfrentando a mesma tempestade juntos. Quando colocamos todas as contas sobre a mesa, percebemos que não existia uma solução fácil. Alguma coisa precisaria mudar. Meu pai foi o primeiro a falar. Eu posso vender algumas coisas minhas. Talvez até procurar outro lugar para morar por um tempo. Não. Ele me olhou. É se fazer alguns sacrifícios durante aquele período. Não era o tipo de mudança que alguém gostaria de fazer. Mas era possível. O mais difícil foi convencer meu pai de que aceitar ajuda não diminuía quem ele era. Durante muito tempo, ele acreditou que sua responsabilidade era proteger todo mundo, mesmo que isso significasse esconder seus próprios problemas. Agora precisava aprender outra coisa. Precisava aprender a confiar. Certa noite, enquanto organizávamos novamente as contas, ele comentou: sabe de uma coisa? Eu achei que vocês ficariam decepcionados comigo. Olhei para ele. Eu fiquei decepcionado. Ele abaixou os olhos. Então continuei: mas não porque você ficou endividado. Fiquei decepcionado porque você achou que precisava esconder isso de nós. Ele ficou alguns segundos sem falar. Depois sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Nas semanas seguintes, nossa rotina mudou. Não tínhamos tantos confortos quanto antes. Pensávamos duas vezes antes de comprar qualquer coisa. Algumas vontades precisavam esperar. Mas uma coisa inesperada aconteceu. Meu pai começou a conversar mais. Perguntava como tinha sido meu dia. Contava coisas do trabalho. Falava quando estava preocupado. Até começou a fazer piadas sobre as contas, dizendo que agora conhecia cada número da casa melhor do que qualquer contador. E nós ríamos. Talvez fosse estranho pensar assim, mas aquela crise estava nos aproximando. A situação financeira ainda não estava resolvida. Mas alguma coisa dentro da nossa família tinha sido consertada. Pela primeira vez, meu pai olhou para mim sem aquela expressão de quem precisava resolver tudo sozinho. Era como se finalmente tivesse entendido que dividir um problema não significa dividir a vergonha.
significa dividir o peso. E, naquele momento, eu percebi que talvez aquela fosse a escolha que ninguém esperava. Não era vender alguma coisa. Não era abandonar nossos planos. Era escolher permanecer juntos quando seria muito mais fácil cada um tentar sobreviver sozinho. Depois daquele dia, alguns meses se passaram. As coisas não ficaram perfeitas de uma hora para outra, mas começaram a melhorar. As dívidas foram sendo organizadas, algumas despesas diminuíram e, pouco a pouco, aquela sensação constante de medo deixou de fazer parte de todos os nossos dias. Mas, olhando para trás, percebo que o dinheiro nunca foi a maior lição daquela história. O que realmente mudou foi a maneira como nós aprendemos a conversar. Meu pai já não escondia quando alguma coisa estava dando errado. E eu também comecei a perguntar mais. Não por curiosidade. Por cuidado. Às vezes, eu ainda lembrava daquela manhã em que tudo começou. A conversa sobre economizar água parecia tão insignificante. Era apenas uma tentativa de ajudar. Mas acabou abrindo uma porta que precisava ser aberta há muito tempo. Uma porta para o medo. Para a vergonha. Para tudo aquilo que meu pai vinha guardando dentro dele. Anos depois, eu ainda lembro daquele dia. Não pelo banho, nem pelo dinheiro que tentávamos economizar, mas porque foi o dia em que meu pai finalmente deixou alguém dividir o peso que carregava. E talvez essa seja a parte mais importante de tudo. Às vezes, alguém que amamos diz que está tudo bem. E acreditamos. Mas existem silêncios que dizem exatamente o contrário. Meu pai achava que estava nos protegendo ao esconder seus problemas. Só que, sem perceber, estava se afastando de nós. Foi preciso uma conversa inesperada para entendermos que família não significa nunca ter problemas. Significa não precisar enfrentá-los sozinho. Hoje, quando penso naquela época, sinto gratidão. Não pela dificuldade, mas pelo que ela nos ensinou. Porque algumas crises chegam para destruir. Outras chegam para revelar aquilo que já precisava ser consertado. E eu fico pensando. Quantas pessoas que amamos estão dizendo está tudo bem quando, na verdade, estão apenas tentando esconder uma tempestade. Talvez, às vezes, tudo o que elas precisam seja de alguém que tenha coragem de perguntar mais uma vez: você tem certeza de que está tudo bem? Porque uma pergunta simples pode ser o começo de uma conversa capaz de mudar uma família inteira.